nosotras estamos. Vosotros, vosotras estáis. Ustedes, ellos, ellas están. Visto isto, vamos partir para a próxima sequência verbal. Pretérito imperfeito. Minha gente, nesse momento não tem jeito. Nós temos que trabalhar com analogias. Vamos pensar no pretérito imperfeito do português. Eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós... Enfim, amava. A terminação é em ava. Qual vai ser a diferença do espanhol na primeira conjugação? Ava vai ficar aba em espanhol. Por que isso? Tanto português como espanhol são línguas neolatinas, providas do latim. No latim, até os dias de hoje, o pretérito imperfeito é escrito com a terminação aba, A-B-A. Muito bem. No espanhol, esta terminação foi mantida, ok? Portanto, toda a primeira conjugação vai ser em aba, aba, abas. Vamos ver isso. Eu amava, tu amabas, usted, ele amava. Nosotros amábamos, vosotros amabais, ellos amavam. Segunda conjugação. O que vai acontecer? Em português, eu comia, tu comias, ele comia. Em espanhol, a diferença vai ser o acento ortográfico. Yo comia, tu comias, usted, ele comia. Nosotros comíamos, vosotros comíais, ustedes, ellos, ellas, comían. Verbo vivir. Em espanhol, assim como em português, a segunda conjugação ela vai ser igual à terceira conjugação no tempo pretérito imperfeito. Portanto, vivir. Yo vivia, tu vivías, usted, ella vivia. Nosotros, nosotras vivíamos, vosotros, vosotras vivíais, ustedes, ellos, ellas vivían. Você deve estar estranhando a pronúncia do V. Em português, V. Em espanhol, o V tem o som de R, muito próximo ao B do português. Portanto, eu não falo vivir, eu falo vivir, ok? Vamos para o verbo ser. Minha gente, o verbo ser no imperfeito, ele é totalmente irregular. Então, vamos lá. Yo era, tu eras, usted era. Nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. Ok? A semelhança com o português é gritante. Vamos ver o que acontece com o estar. Yo estaba, tu estabas, usted, ella estaba. Nosotros, nosotras estábamos, vosotros, vosotras estabais, ustedes, ellos, ellas estaban. Bom, meu amigo, minha amiga, como você pode perceber, a semelhança do verbo estar no imperfeito com o português, ela é gritante, ela é absurda, gente. Só que você precisa entender que em português a terminação é em ava. Eu cantava, ava. Mas em espanhol, eu cantava, aba. Gente, para nós que somos profissionais da língua, que corrigimos provas, exercícios, nós identificamos esses erros com uma frequência absurda. Portanto, coloque uma coisinha na sua cabeça. Se o verbo é de primeira conjugação, as terminações vão ser aba, abas e aba. Tudo bem? Bolívia lembra a falta de litoral, que lembra a terra por todos os lados. Bolívia faz divisa com 5 países, a norte e a leste com o Brasil, a sul com o Paraguai e Argentina e a oeste com Chile e Peru. A capital da Bolívia é a cidade de Sucre. Sim, sim, você ouviu direito. Legalmente falando, a capital da Bolívia é Sucre. Porém, desde 1898, o governo tem sua sede em La Paz, que é a maior cidade da Bolívia. Lá as pessoas têm que se acostumar ao ar rarefeito da cidade, localizada a 3.660 metros de altitude. Nas alturas também está o lado ocidente da Bolívia, parte da Cordilheira dos Andes. O pico mais elevado, o Nevado Sajama, chega aos 6.542 metros. Vamos lá, gente? Agora vamos falar do futuro. Caramba, em português, como eu havia dito para vocês agora há pouco, o brasileiro ele nunca fala eu amarei, eu cantarei. Ele fala eu vou amar, eu vou cantar, não é assim?
Mas esse tempo verbal, ele existe em português. E ele é: eu amarei, tu amarás, ele amará. Só que para o falante nativo e ativo da língua portuguesa é super fácil assimilar isso para o espanhol. Porque em espanhol você vai ter o verbo amar. Yo amaré, tu amarás, usted, ele amará. Nosotros amaremos, vosotros amaréis, ustedes, ellas amarán. Com comer, você vai ter yo comeré, tu comerás, usted, ella comerá, nosotros comeremos, vosotros comeréis, ustedes, ellas comerán. Com beber, nós teremos yo viviré, tu vivirás, usted, ella vivirá, nosotros viviremos, vosotros viviréis, ustedes, ellas vivirán. Agora eu selecionei para vocês 2 verbos que no futuro são irregulares. Então vamos lá, são os verbos poner e tener. Quando eu penso em poner, o que é poner? Pôr, colocar. Só que pela estrutura dos verbos regulares, você acha que o verbo poner seria poneré. Nada disso. A irregularidade dele no futuro, que se aplica ao condicional, é a seguinte: yo pondré, tu pondrás, usted, ella pondrá, nosotros pondremos, vosotros pondréis, ustedes, ellas pondrán. Com o verbo tener, o que é tener? Ter, possuir. Yo tendré, tu tendrás, usted, ella tendrá, nosotros tendremos, vosotros tendréis, ustedes, ellas tendrán. Vamos agora para o tempo condicional. O condicional, como nós já vimos agora, ele estabelece uma relação de condição, mas ele também pode expressar probabilidade. Então vamos lá. Quando você escuta a seguinte frase: poderias abrir la puerta? Isso é cortesia, é educação. Então vamos ver os verbos amar, comer e beber no condicional. O verbo amar. Yo amaria, tu amarias, usted, ella amaria, nosotros, nosotras amaríamos, vosotros, vosotras amaríais, ustedes, ellas amarían. Com o verbo comer. Yo comeria, tu comerías, usted, ella comería, nosotros, nosotras comeríamos, vosotros, vosotras comeríais, ustedes, ellas comerían. Com o verbo beber. Yo bebería, tu beberías, usted, ella bebería, nosotros, nosotras beberíamos, vosotros, vosotras beberíais, ustedes, ellas beberían. Na sequência, o verbo poner. Yo pondria. A mesma irregularidade do futuro. Yo podré, o condicional yo pondria. Tu pondrías. Usted, ella pondría. Nosotros, nosotras pondríamos. Vosotros, vosotras pondríais. Ustedes, ellas pondrían. Com o verbo salir, também não é muito diferente. O verbo salir no futuro seria yo saldré, tu saldrás, usted saldrá. Esta mesma irregularidade se aplica no condicional. A única diferença vão ser as terminações, que no condicional nós teremos yo saldría, tu saldrías, usted saldría, nosotros saldríamos, vosotros saldríais, ustedes, ellas saldrían. Gente, muito cuidado com o verbo salir, porque é muito frequente você encontrar respostas de alunos como yo saliré. Não, yo saldré, yo saldría. Tudo bem? Mistura de povos lembra miscigenação, que também lembra a Bolívia. Mais de 70% dos bolivianos são indígenas ou mestiços, descendentes de alguma das 40 etnias existentes no país. Muitas etnias lembram muitos idiomas, por isso a Bolívia tem 13 idiomas oficiais: espanhol, quechua e aimara. Gente,
Pretérito perfeito simple. Caramba, isso é super fácil para o falante nativo e ativo da língua portuguesa, porque a estrutura do pretérito perfeito simples, ela é muito próxima à estrutura do pretérito perfeito do português. No pretérito perfeito do português, nós temos eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Em espanhol, vai ser o seguinte: yo amé, tu amaste, usted, ella amó. Nosotros, nosotras amamos, vosotros, vosotras amasteis, ustedes, ellas amaron. Com o verbo comer, yo comí, tú comiste, usted, ella comió. Nosotros, nosotras comimos, vosotros, vosotras comisteis, ustedes, ellas comieron. Com o verbo vivir, yo viví, tú viviste, usted, ella vivió. Nosotros, nosotras vivimos, vosotros, vosotras vivisteis, ustedes, ellas vivieron. Com o verbo ser, nós precisamos tomar um pouquinho só de cuidado. Agora, o que é interessante, vou te contar uma coisa legal, você vai gostar. Se você é capaz de conjugar o verbo ser no pretérito perfeito simples, você é capaz de conjugar o verbo ir no pretérito perfeito simples, porque eles são idênticos, pessoal. Pensa comigo. Ser, yo fui una linda estudiante. Yo fui al cine. Então, a conjugação é idêntica no pretérito perfeito, tanto para o verbo ser quanto para o verbo ir. Gostou da dica? Então, vamos lá para o verbo ser no pretérito perfeito simples. Yo fui, tú fuiste, usted, ella fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ustedes, ellas fueron. Com o verbo estar. Com o verbo estar, eu também vou te dar uma dica interessante. Pensa no verbo estar e no verbo tener, tá? No verbo tener, yo tuve, tú tuviste, ella tuvo. O verbo estar, yo estuve, tú estuviste, usted, ella estuvo. Se você tirar o ES do verbo estar, você vai ter o verbo tener no pretérito perfeito simples, ok? Então, estar e tener. Tira o ES do estar, o que sobrar é o verbo tener no pretérito perfeito simples. Gostou da dica? Aluno sempre gosta. Então, vamos lá? Estar. Yo estuve, tú estuviste, usted, ella estuvo. Nosotros, nosotras estuvimos, vosotros, vosotras estuvisteis, ustedes, ellas estuvieron. E agora, o nosso próximo tempo verbal é o pretérito perfeito composto. O nome dele já diz tudo. Ele é composto. Mas ele é composto pelo quê? Pelo presente do verbo haver, mais o particípio passado do verbo principal. O que é um particípio passado? Qual é o particípio passado do verbo amar?